Evangelho de João, capítulo de número 14. A paz do Senhor primeiro, né, irmãos? Quase dormindo, irmão, mas a misericórdia de Deus está me sustentando. Estou ali com a Isadora, o trem é bom demais, rapaz. Fica meio bobo, né? A gente perde até o sono, chega em casa, irmão. Você botou no colo ali e... graças a Deus, mais uma vez, gratidão pela vida da igreja. Minha esposa está bem, e a neném está bem, e que Deus continue abençoando a igreja. Nós continuamos, irmãos, orando pelo Calebinho, né? Pelo filho do pastor, pelo filho do pastor Enés também, né? Filha, né? E continuamos orando. Tem aí a Johanna, né? Vamos orar, irmãos, para dar tudo certo para a glória de Deus, amém? Deus está cuidando de tudo. João, um texto bastante conhecido da igreja. Quero ser bem rapidinho, irmãos. Aquilo que eu vou pregar aqui, os irmãos já falaram aqui, vocês já estão de cós salteado. João capítulo 14 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E já sabes para onde eu vou, e conheceis o caminho. Pois eu continuo o texto, os irmãos podem se assentar. Irmãos, eu vou correr um pouquinho aqui. Quando a gente analisa e observa em questão do propósito, Deus, ele tem um propósito para o ser humano. Deus, ele tem um propósito na minha e na tua vida. Bem sabemos que o propósito de Deus em criar o homem foi para a glória de Deus. O homem é para a adoração a Deus. E quando nós vemos no livro de Gênesis, capítulo de número 2, verso de número 7 e o verso de número 8, a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas, e o homem fez alma vivente. E Deus coloca este homem no jardim de Deus, que estava ali no Éden. Deus coloca o homem, Deus cria ali, pega da costela de Adão, cria também a mulher, e coloca ali aquele casal, primeira família constituída por Deus. E todos nós sabemos no decorrer da história que Adão pecou. E Isaías no capítulo 59, verso de número 1, ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não salve, e nem os seus ouvidos agravados para que não ouça. No 2 diz assim: mas o vosso pecado, as vossas transgressões causam separação de vós a Deus. O pecado, ele separa o homem de Deus. E a gente vê que Adão, por desobedecer a voz de Deus, o homem por desobedecer a ordem, a voz de Deus, a gente vai ver que o homem, ele foi expulso do jardim. E quando nós paramos para meditar em Gênesis capítulo de número 3, o verso de número 23 diz assim, Gênesis 3, verso de número 24: e havendo lançado fora o homem, que pôs-se querubins no oriente do jardim do Éden, com a espada inflamada, que andava rodeando, para guardar o caminho da árvore da vida. Com a queda do homem, Deus, ele arranca o homem do jardim. E depois que Adão está fora, Eva está fora do jardim, a Bíblia diz que Deus coloca guardiãos ali, anjos, com espada inflamável, para guardar o caminho. E eu refletindo nesse texto, e a gente começa a pensar, a misericórdia de Deus é tão grande, que Deus, ele não deixou o homem. E há 3 grandes verdades que eu e você precisa entender. Primeiro, que Deus, ele criou o homem para a sua glória, e Deus não abre mão de você, Deus não abre mão do homem. Segundo, Deus também não abre mão do homem viver
o processo de santificação. E terceiro, Deus não abre mão de resgatar o homem. Com Adão pecar, está fora do jardim, a Bíblia diz que tinha ali aqueles seres guardando o caminho, para que Adão não voltasse e comesse da árvore da vida e vivesse uma eternidade sem Deus. E todo o decorrer da história bíblica, nós vamos ver que Deus ele vem tentando criar relacionamento com o homem. Deus ele tenta aproximar o homem de si. Deus ele não expulsa Adão do jardim e deixa Adão à deriva, não. Nós vemos que Deus ele vai tentando criar um relacionamento e voltar o homem para dentro do jardim. E aí a Bíblia diz que quando a gente estuda a história bíblica, Deus ele faz aliança com Noé, Deus ele faz aliança com Abraão, Deus ele faz aliança com Isaac, Deus faz aliança com Jacó. Entra o tempo dos juízes, e Deus tentando trazer o homem para perto de si, e o homem se distanciando de Deus. E aí vem o tempo dos reis, e sempre vemos Deus tentando botar as coisas no lugar, e trazer novamente o homem para perto de si. Por quê? Porque Deus tem um propósito, Deus não nos criou por criar, há um propósito nesta criação. E aí quando a gente vê que há um silêncio, e Isaías, ele quebra esse silêncio, quando ele diz: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Ali já é uma profecia apontando para Cristo. E quando eu olho para o livro de Isaías, capítulo de número 9, eu me alegro, porque há uma profecia que já vai norteando o caminho a qual Deus tinha para com o homem, o propósito que Deus tinha para com a minha e para com a tua vida. Enquanto o relacionamento foi quebrado pela queda do homem, Deus ele vem buscando criar esse relacionamento. E aí você vê que quando Adão ele peca e ele é tirado do jardim, há uma espada desembanhada, inflamada, protegendo o caminho para Adão não retornar. E Deus vem tentando, criando relacionamento com os homens. Aí vemos que Deus levanta Moisés, e Deus diz: Moisés, constrói uma tenda, para que a gente se comunique, a gente se fale, que você passe a transmitir ao povo aquilo que eu passar a ti. E aí Deus tentando criar vínculo com o homem. Aí entramos no período da lei, e já foi falado aqui, mas eu quero frisar também, que ali no lugar santíssimo, todos nós sabemos que nem todos os homens entravam, era só o sacerdote, pastor Sebastião, que entrava. O sacerdote passava as cortinas do santo do santo, mas nem todos os homens tinham acesso. Então, no tempo da lei, você vê que a divisão era o véu do templo. E aí quando a gente olha para a profecia de Isaías, capítulo de número 9, verso de número 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, e um filho nos deu, e os principados está sobre os seus ombros, e chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E aí quando vemos no decorrer da história, quando a gente pensa que está tudo acabado para a humanidade, a gente vê que uma mulher, ela aparece para cumprir um propósito divino. A gente vai ver que Maria, ela engravida, e ela começa a gerar, e ela nasce, agora dá luz e nasce um menino, a qual Isaías já havia profetizado acerca desse menino. E ele começa a desenvolver o seu ministério. O ministério de Jesus foi um ministério muito rápido, mas como foi pregado aqui, desde os 12 anos de idade, Jesus já vinha se destacando. E é interessante que Jesus, ele tenta de todas maneiras colocar o propósito de Deus para a vida dos discípulos.
Jesus tenta de todas as maneiras pregar e dizer assim: olha, o reino está perto, eu estou perto para ir para a cruz, eu estou perto para morrer, porque é necessário. Por quê? Porque havia uma divisão entre o homem e Deus. Quando o homem sai do jardim pelo pecado, pela desobediência, a queda do homem, há uma espada guardando o caminho. E quando o sacerdote adentrava no Santo dos Santos, nem todos os homens adentravam, era somente o sacerdote. Havia uma divisão, havia uma separação. Só que o interessante é que quando Jesus ele apresenta aos seus discípulos, em uma conversa, eu creio que seus discípulos já estavam familiarizados, e aí Jesus Cristo começa a dizer assim: ó, calma, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, ou seja, lá está tudo preparado. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar lugar. Jesus não estava dizendo que ia para o céu, não, Jesus estava dizendo que ia para a cruz. O lugar que ele ia preparar era a cruz. Por quê? Porque havia uma espada embanhada guardando o caminho, e havia um véu do templo que separava o homem da presença de Deus. E aí Jesus vem apresentando o que mais me chamou a atenção nesse texto, que Jesus começa dizendo assim, pastor Enio: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus ele se apresenta como o caminho, aleluias. E quando Jesus ele está no ápice de seu ministério, que ele vai para a cruz, que ele morre, e ao terceiro dia ele ressuscita, aleluias, todas as barreiras que nos separavam de Deus, elas se caíram por terra. Aquilo que nos afastava de Deus, caiu-se por terra. E a gente vê que quando Jesus, antes de ser recebido no céu, ele afirma algo extraordinário, que é: aqui eu vejo o propósito de Deus para o ser humano, para a minha e para a tua vida. É quando Jesus diz assim: olha, e eu voltarei outra vez para vos buscar, para que onde eu esteja, estejais vós também comigo. O maior propósito de Deus na minha e na tua vida é nos tirar da terra e nos levar para de junto dele. O maior propósito de Deus para minha e para a tua vida é que Deus vai nos tirar dessa terra onde somos peregrinos e nos levar para viver uma eternidade com Deus. Oh, glória a Deus! É por isso que Paulo ele descreve em 1 Tessalonicenses capítulo de número 4 e verso de número 16, dizendo: portanto, nós que estamos vivos, seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nos ares. Por quê? Porque esta é uma promessa a qual Deus fez à igreja do Senhor. E quando a gente olha acerca das profecias da vinda de Cristo, nós vemos que nós estamos muito desapercebidos. E é interessante que o propósito em que Deus tem para conosco, o maior propósito de Deus para com a igreja, é que entendamos acerca da eternidade. É que entendemos que não adianta caminharmos cocheando de um lado para o outro, como já foi dito aqui, em alguns pensamentos, e não entendermos. E é interessante que Tomé, ele faz essa indagação a Cristo, dizendo: Senhor, o Senhor se apresenta como o caminho, mas nós vemos o Senhor falar, que o Senhor diz: eu estou partindo, eu vou para a cruz, eu vou morrer, eu vou padecer. E aí Tomé diz assim: só que tem um seguinte, nós não sabemos nem para onde o Senhor vai, como é que nós vamos conhecer o caminho? Tomé está perdido no propósito. Deus está dizendo: o propósito é esse, eu quero tirar vocês daqui e levar para de junto de mim. Eu vou padecer, vou morrer, ao terceiro dia ressuscitar, porque tem que pagar um preço, o preço tem que ser pago. Só que não entra na cabeça de Tomé, e ele diz assim: Senhor, nós não sabemos para onde tu vai, e nós não sabemos nem quem é o caminho. Aleluia, irmão, tem gente que está perdida até hoje, está dentro da igreja, mas está perdida até hoje. Ele não sabe quem é Deus, ele não sabe para onde Deus foi, ele não sabe qual é o caminho. E eu quero
quero te fazer uma pergunta: qual é o propósito que Deus estabeleceu para a tua vida? O que você está vivendo? Aleluias. Se você está perdido, eu venho como porta-voz de Deus para te dizer: o arrebatamento é uma realidade, e é o maior propósito de Deus para mim e para a tua vida. É o maior propósito de Deus para mim e para a tua vida, é a salvação. É a salvação, aleluias. Oh, glória a Deus, é o que Deus tem preparado para minha e para a tua vida, aleluias. É o arrebatamento da igreja. E aí nós vemos que Deus, Ele não nos isenta de vivermos uma vida em santificação. O interessante é que Deus, Ele dá oportunidade a nós a todos os dias, a nos aperfeiçoar, a nós melhorarmos como servos de Deus. Há uma campanha como essa, 40 dias com propósito, para nós mudarmos de vida, para nós mudarmos a nossa atitude. E aí Paulo diz aos Hebreus capítulo de 12, verso de número 14, dizendo assim, ó: segui a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Deus não abre mão do homem, Deus também não abre mão do homem viver o propósito de santificação. E se nós não entendermos isso, irmãos, nós não vamos alcançar o propósito de Deus para minha e para a tua vida. Se nós não vivermos uma vida em santificação, nós jamais alcançaremos esse propósito. E bem verdade é que muitos de nós já não queremos mais renunciar a nada para viver o que Deus estabeleceu para minha e para a tua vida. Bem verdade é que muitos estão perdidos como Tomé, que já não querem mais renunciar a nada para viver ao lado de Deus. Mas eu venho aqui como porta-voz de Deus para te dizer que Deus vem buscar uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Deus vem buscar uma igreja maculada. Isso aqui que nós estamos fazendo é renúncia. O corpo está pedindo cama, aleluia, o sono está grande, mas nós sabemos que melhor é ajuntar tesouro no céu, onde, aleluia, o ferrugem não consome, ladrão não mina, aleluia, lá é eterno, aleluia, irmão Gideon, lá é eterno, aleluia, vale a pena renunciarmos, aleluia, para vivermos uma eternidade com Deus. Porque aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, depois nós que estivemos vivos seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nas nuvens. Estaremos para sempre, para sempre, para sempre com o Senhor, aleluia. É o maior propósito da igreja, é alcançar a salvação, aleluia. O preço já foi pago, o que separava já foi rasgado de cima a baixo, e Deus está dizendo: está aí o propósito, está aí o caminho, aleluia. Paramos de cochearmos em dois pensamentos e caminhamos em rumo a mansões celestiais. Para encerrar, aleluia, Paulo descreve no livro de Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 51, Paulo diz assim, ó: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olho, no ressoar da última trombeta, porque convém que isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestirá da imortalidade, aleluia. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e quando isto que é mortal se revestirá da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória, aleluia. Onde está a morte? O teu agrilhando, aleluia. Onde está o inferno? A tua vitória. Ora, o agrilhão do pecado é a morte, o agrilhão da morte é o pecado. Que pecado? O pecado que causou a separação de Adão e Deus, a queda do homem. Só que Jesus venceu. Verso de número 57
diz assim: mas a graça de Deus que nos dá vitória por meio do Senhor Jesus Cristo, aleluias, ele veio à terra, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, aleluia. Um dia isto que é mortal vai se revestir da imortalidade, e isto aí que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E quando isso se cumprir, aleluia, nós vamos encontrar com Cristo na eternidade. Tem uma eternidade te aguardando, tem um céu te aguardando, e este é um propósito a qual vale a pena nós negociar, deixar tudo de lado, renunciar tudo para alcançar a salvação do Senhor para minha e para a tua vida. Fique de pé. Oh, glória a Deus, aleluias, aleluias. Oh, glória a Deus, aleluias. Oh, Espírito Santo de Deus, não há como falar em propósito e não falarmos no arrebatamento da igreja. Não há como entrar em uma campanha extraordinária como essa e não falarmos a questão de uma das maiores doutrinas da Bíblia Sagrada, que é a vinda de Cristo. Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está voltando, aleluias, aleluia. Jesus Cristo está voltando, e a cada minuto, a cada instante que o relógio aproxima, a gente vê Jesus clamando e gritando para que nós possamos andar, viver em santidade, irmãos. Vamos levar as coisas de Deus a sério, aleluia. Tem um céu te esperando, tem um céu te esperando. Permaneça no propósito que Deus te chamou, aleluia. 40 dias com propósito, mas não fuja do propósito que Deus te chamou, não saia do propósito que Deus estabeleceu para a tua vida, mas que possamos adentrar em um propósito aonde está debaixo da visão de Deus. E eu creio que o propósito de Deus, aleluia, ele vai fluir na minha e na tua vida, e nunca mais, depois desses 40 dias, eu tenho certeza que nunca mais a minha e a tua vida será a mesma. Sabe por quê? Porque Deus vai marcar as nossas vidas, Deus vai marcar nosso ministério, Deus vai marcar tua família, Deus vai marcar tua empresa, Deus vai marcar tua vida, Deus vai selar teu ministério, porque essa campanha não é em vão, mas eu creio que é um divisor de águas na minha e na tua vida. Bendito Deus e eterno Pai, Espírito Santo de Deus, Pai, nós te louvamos, ó Deus. Pai, nós entendemos, ó Pai, o quão precioso é, Senhor, estar em teus átrios, ó Deus. Entendemos, ó Pai, que fomos criados para a tua glória, ó Deus, para adoração e exaltação do teu nome, ó Deus. Pai, há quantas pessoas, ó Deus, que estão à deriva, Pai, quantas pessoas que são filhos de pessoas que aqui estão, parentes nossos, ó Deus, irmãos, Senhor, que estão distanciados, ó Pai. Deus, nessa oração em que façamos, ó Deus, eu creio que nós entendemos, ó Pai, o propósito de Deus para nossas vidas, ó Deus. Eu sei que o Senhor nos comprou com preço alto, preço de sangue. Pai, o Senhor pagou por nós um preço que nós não merecíamos, ó Pai. O preço que foi pago por nós foi um preço alto, ó Deus. O Senhor pagou além do preço, e é por isso, ó Deus, que estamos aqui e compreendemos, ó Pai, o propósito de Deus para nossas vidas, ó Deus. E nesta oração em que faço, ó Deus, um pedido eu te faço, ó Pai. Incomode esse irmão, incomode essa irmã, ó Deus, para falar do teu reino, ó Deus, para pregoar, Senhor, sobre a tua vinda, ó Pai.
Deus nos incomode, ó Pai, para falarmos acerca do arrebatamento da igreja, ó Pai, porque eu creio, ó Deus, que já é a última hora, ó Pai. O Senhor vai tirar a igreja da terra. Os sinais estão, Senhor, à porta. Os sinais estão às vistas, ó Pai. Mas aqui, Senhor, estamos, e a nossa alma se alegra, ó Deus, porque cremos, ó Pai, que adentraremos aos portões celestiais, ó Pai. Cremos que vamos ser alcançados, que já fomos, ó Pai, e vamos alcançar, Senhor, a salvação, ó Pai. É o que nós oramos. Nos ajuda a chegar no céu, ó Deus, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Celebre a Deus com palmas nessa noite. Pastor Marcondes, é com o Senhor. Deus continue abençoando.